Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos mais uma vez juntos aqui. Glória a Deus pela sua vida. Meu irmão, olha, você é realmente um privilegiado de Deus. Bom, abençoados, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso livro, né? O nosso livro, ele está aí. O nosso livro se chama A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro da igreja, tá? Dentro do sistema religioso, onde vocês vão ver nitidamente nesse livro como eles manipularam esse inferno, que todo mundo, quando fala inferno, imagina um local onde serão jogadas as pessoas que não vão para a igreja, as pessoas que não obedecem os pastores, as pessoas que não obedecem os padres, né? Que não obedecem à tradição humana, vai para o inferno. Né? E esse inferno criado é um inferno onde as pessoas nunca sairão, né? Os espíritos queimando. Imagina só, irmão, uma cena dessa. E outra coisa, você já parou para pensar espírito queimando, irmão? Será possível isso? Espírito queimar? Então isso me parece ser uma linguagem simbólica. Então eu vou mostrando isso, que a palavra inferno quer dizer sepultura. E como eles foram trabalhando ao longo dos anos em relação, para chegar nos dias de hoje, essa palavra que bota medo em todo mundo. Então é isso que você vai ver nesse livro aí. E é um grande desafio para você, tá? Eu te desafio para você ler esse livro, você nunca mais será a mesma pessoa. E tem também as nossas apostilas, né, abençoado? Tá aí. Essas apostilas foram criadas, hoje nós temos 13 apostilas, que são os nossos estudos aqui, para quem quer se aculturar mais, para quem quer ensinar, para quem quer dominar realmente a interpretação preterista e a graça eterna. Então eu aconselho você aí, né, que se puder, fazer um investimento que vai ser muito precioso em sua vida. E sem contar as apostilas, a gente um dia vai partir e elas vão ficar aí, né? E tomara, irmão, que de ti também, quando você lê essa apostila, que de você saia também coisas maravilhosas, né? É isso que nós queremos provocar em vocês também. Tá legal? Então, se os abençoados quiserem adquirir, é só me procurar lá no nosso WhatsApp, tá? Deixa eu passar aqui o número do nosso WhatsApp. Tá aparecendo para vocês aí, tá legal? Então, abençoado, outra coisa também, eu ia pedir você aí, que ainda não se inscreveu em nosso canal, tá? Que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, comentem à vontade. Se você amar essa mensagem, você compartilhe nas redes sociais. Vocês sabem que o preterismo, ele é uma interpretação importante, né? E nós cremos no preterismo completo, porque existe o preterismo parcial. O preterismo parcial, eles ensinam que ainda haverá um dia do juízo final, que haverá uma ressurreição realmente de corpos, né? Em que os corpos serão ressuscitados e todas as pessoas que já viveram nesse mundo virão, né, a participar deste grande evento, o grande juízo final. E eles pregam também que haverá uma vinda futura de Cristo. Então nós não cremos, nós somos preteristas completos. Então essa interpretação, ela é importante, tá? Por quê? Porque ao analisarmos alguns versículos, como veremos nessa mensagem, bem como outros trechos da Bíblia, a visão preterista completa, ela sustenta o quê? Que a parúzia, né, a vinda de Cristo em sua totalidade ocorreu naqueles dias do primeiro século. Ou seja, tudo se cumpriu quando o templo veio abaixo. É claro que algumas profecias elas ainda reverberaram, ainda um pouquinho depois ali do ano 70, mas basicamente 100% se cumpriu no ano 70. Então, essa perspectiva difere o quê? Da tradição cristã, que agendou a segunda vinda de Jesus para um futuro distante, de um segundo para o futuro, né? Então, o que nós vamos apresentar nesta mensagem são evidências históricas, incluindo relatos de historiadores não cristãos, como Joséfo e Tácito. Por que eu falo não cristãos? Porque talvez se eles fossem cristãos, eu acho que eles até, hoje, haveria um sentimento dentro de nós, dizendo, por que será que Joséfo ele não tramou isso tudo para mostrar que Jesus veio lá atrás? Então, ficaríamos com essa pulguinha atrás da orelha, né? Mas esses historiadores, eles não são cristãos. Eles mencionam que algo foi visto nas nuvens no ano 66, coincidindo com a descrição bíblica da segunda vinda de Cristo.
E nós procuramos fundamentar as nossas interpretações em eventos históricos, porque cremos que a história e a ciência está a nosso favor. Por isso estamos sempre buscando provar que a parúzia de Jesus foi cumprida naquela época, inclusive com sua aparição. E é disso que nós vamos falar nesta mensagem. Estamos entendidos, abençoados? Vamos nessa? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, glória a Deus pela sua vida mais uma vez. Vamos então, a partir de agora, ler 2 versículos muito importantes para a nossa interpretação preterista sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Se encontra em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Agora João, capítulo 21, versículo 22 e 23. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Bom, estamos diante de duas mensagens, dois versículos muito importantes para nós que cremos no preterismo completo. O que você, meu irmão querido, consegue enxergar nestes 2 versículos que nós lemos? Bom, lá em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, Jesus declara que o sumo sacerdote que o entregou aos romanos para execução veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Já em João, capítulo 21, Jesus diz que o apóstolo João permanecerá vivo até seu retorno. Isso é muito claro. E tem mais um versículo que precisamos ler. Veja, se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28, todo o capítulo também de Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 8, versículo 38, 9, 1. Bom, abençoados, vamos ler apenas Mateus 16, 27 e 28, na versão Textus Receptus, né? É uma versão do Novo Testamento chamada Textus Receptus. Diz o texto: Porque o Filho do Homem vem na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, vós sois os 150 que não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus irmãos, essa versão Textus Receptus, vocês já conhecem, aqueles que já acompanham o nosso canal conhecem. Essa é uma versão que o sistema religioso deixou de usar século passado, principalmente quando eles começaram a intensificar mais, né? Começou a surgir esse movimento futurista para a volta de Jesus. Isso mesmo. Se você pensa que esse movimento é um movimento antigo, não, abençoado. Esse movimento futurista é bem recente. Então, todas essas passagens, elas estão se referindo à vinda de Jesus, não é verdade? Se você, irmão, sinceramente, se você vivesse naqueles dias e escutasse isso da boca de Jesus, o que você pensaria? Que essa vinda seria naqueles dias, sim ou não? Por causa das declarações como essas, né? Então, os discípulos, todos eles, acreditavam que Jesus voltaria dentro de muito ainda de suas vidas aqui, por causa de textos iguais a estes, espalhados por todo o Novo Testamento. Ou seja, os livros bíblicos escritos em grego. Então eu não posso ignorar esse fato. Mas vocês sabem, foi isso que a tradição fez. Ela passou por cima dos escritos, ela passou por cima de toda a cultura que Jesus vivia naqueles dias e trouxeram para a cultura nos dias de hoje. Porque eles, ao agendarem a vinda de Jesus para daqui a um segundo para o futuro, eles desconsideraram essas passagens, sim ou não? Então a interpretação preterista completa é isso, irmão. Não passar daqueles dias. Ou seja,
achar na história dos dias do primeiro século evidências da parúzia de Cristo, que a tradição chama de segunda vinda. É nisto que vamos basear esta mensagem de hoje, que é provar que a parúzia de Jesus foi para aqueles dias, inclusive com sua aparição. E uma dessas aparições ocorreu no ano 66 depois de Cristo. Mas vamos ver mais um ponto aqui. A segunda vinda, ela é descrita em detalhes em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 14, que já está aparecendo para vocês aí. Aqui Jesus monta num cavalo branco, liderando o quê? Um exército de anjos a cavalo nas nuvens. Não é isso que diz o texto? Aqui Jesus lidera realmente um exército angelical nas nuvens. Atenção, dois historiadores não cristãos do primeiro século, Flávio Joséfo e Tácito, eles registraram um exército angelical, atenção, em cima dessa passagem aí, vista nas nuvens por todos no início da Guerra Judaica. É isso mesmo. Este exército nas nuvens, visto em 66 depois de Cristo, cumpre literalmente as descrições da segunda vinda, exatamente como vocês estão vendo aí em Apocalipse capítulo 19. E no versículo 19, João vê a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra Jesus e seu exército. Isso aí, meus irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 19, se cumpriu quando o rei Agripa II, ou II, e a rainha Berenice, sua esposa, os governantes sobre a Judéia daqueles dias, acompanharam o exército romano e forneceram milhares de tropas auxiliares. Para quê? Para aumentar o cerco a Jerusalém durante a Guerra Judaica. Ou seja, esse rei, ele reuniu, né, aqueles que estavam sob o seu comando, os exércitos que estavam sob o seu comando, para tomar de assalto a Israel. Então, no cenário, estava para acontecer o quê? Uma batalha. A visão atual de João sobre a queda da Babilônia, no fim do versículo 10, deste mesmo capítulo de Apocalipse, ou seja, do verso 10 ao verso 19, então começa o quê? Uma outra visão. No verso 11, João recebe outra visão, começando com a segunda vinda de Cristo. Está aí. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui ele vê Jesus o quê? Liderando os exércitos do céu sobre os céus de Israel. Existe alguma evidência histórica de tal evento, irmão? É esta pergunta que será respondida. Então, queridos, o que eu estou falando aqui para vocês é que nós vamos trazer evidências a partir de agora de Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Quando estava o exército, né, Jesus vem liderando os exércitos do céu sobre os céus de Jerusalém. Um evento estranhamente semelhante ocorreu em junho ou julho de 66 depois de Cristo, no início da pior da história da guerra, né, a pior guerra da história de Israel, a guerra de Israel com Roma. Então o relato de Joséfo parte desse princípio, olha. No 21º dia do mês de Artemísios, ou junho e julho, tá? Um certo fenômeno prodigioso e incrível apareceu. Suponho que o relato disso pareceria uma fábula se não fosse relatada por aqueles que ouviram. E se os eventos que se seguiram não fossem de natureza tão considerável que merecessem tais sinais, pois antes do pôr do sol, atenção, carros e tropas de soldados em suas armaduras foram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Isso está registrado no livro histórico de Joséfo, As Guerras dos Judeus. Então, o historiador judeu do primeiro século, Joséfo, descreve o quê? Um exército celestial nas nuvens, muito parecido com o exército que Jesus lidera lá em Apocalipse, no capítulo 19, dos versos 11 ao 14. E teve mais historiadores, tá, abençoados? Historiadores conceituados e que foram provados sua existência, ou seja, é real. Hoje a história reconhece
tanto Tácito como Joséfo e mais alguns historiadores que eu vou apresentar nessa mensagem. Estes também fizeram um registro desses fenômenos que Joséfo fez aí. O historiador pagão do primeiro século, Tácito, vou falar dele agora, também menciona este evento. Tá aí, ó. Diz ali o texto. No céu apareceu uma visão de exércitos em conflito, de armaduras reluzentes. Então, todos avistaram esse fenômeno que acontecia no céu. O pseudo-Egésipo, é esse mesmo nome, irmão, um importante autor cristão do século IV, também descreve a vinda de Cristo nas nuvens com seus anjos poderosos naquela época, quando aconteceu isso aqui. Diz lá no seu livro Pseudo-Egésipo. Uma certa figura apareceu de tamanho tremendo, que muitos viram, assim como os livros dos judeus revelaram. E antes do pôr do sol, de repente foram vistos nas nuvens, carros nas nuvens e formações de batalhas armadas, pelas quais as cidades de toda a Judéia e seus territórios foram invadidos. Então, esse Egésipo, esse historiador do IV século, ele também registrou em seu livro que pessoas realmente presenciaram isso, foram testemunhas desses fenômenos. Outro também que relatou foi o historiador judeu medieval Sefer Iosipon. Ele expõe esse exército angelical no céu justamente em 66 depois de Cristo, dizendo o seguinte: além disso, naqueles dias foram vistos carros de fogo e cavaleiros, uma grande força voando pelo céu, perto do chão, vindo contra Jerusalém e toda a terra de Judá. Todos eles cavalos de fogo e cavaleiros de fogo. Aí está a referência do livro que ele escreveu e deixou para nós. Então, os paralelos entre esses três relatos e Apocalipse capítulo 19 são realmente, queridos, impressionantes, não é verdade? Então, vocês vejam como a história ela nos dá o suporte que nós precisamos para esclarecer a parúzia de Cristo e cravar que foi naqueles dias. No entanto, no relato de Iosipon, pode-se ver um paralelo com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Foi explicitamente e literalmente cumprido em 66. Está ali, ó, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu em fogo ardente com seus anjos poderosos. Irmãos, esse historiador, ele acrescentou o fato de que este exército angelical no céu em 66 depois de Cristo era composto de cavalaria que ardia com fogo, literalmente cumprindo essa passagem. E não somente satisfaz Tessalonicenses, atenção, como também satisfaz a outros escritos do Antigo Testamento. Então, não somente acontece esse paralelo com o que estava acontecendo com esse historiador Iosipon, como também alguns versículos, alguns capítulos aqui que eu vou citar do Antigo Testamento. O primeiro é o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 15, diz: porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelim, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Salmos número 68, versículo 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Aí está se fazendo a referência ao Monte Sinai, né? Mas também comparando que os carros de Deus são parecidos com esse que foram avistados por esses historiadores e todos os viventes daqueles dias. Agora, Abacuque, capítulo 3, versículo 8 diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação, Depois vocês leiam Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a 8, tá? Então, exatamente, irmãos, como descreve Iosipon. Vamos ver de novo? Olha lá. Diz ali o texto desse historiador.
Além disso, naqueles dias foram vistos carros de fogo e cavaleiros, uma grande força voando pelo céu, perto do chão, vindo contra Jerusalém e toda a terra de Judá. Todos eles cavalos de fogo e cavaleiros de fogo. Irmãos, isso é surpreendentemente incrível e mostra de forma literal esse acontecimento, essa vinda, a parúzia. A vinda de Cristo na presença de anjos de fogo montados em cavalos e carruagens, registrada em 66 depois de Cristo e predita em 2 Tessalonicenses, espelha a vinda do Senhor lá em Isaías capítulo 66, versículo 15 que nós lemos, de uma forma surpreendentemente literal. Também as descrições da vinda do Senhor em julgamento em Salmos número 68, versículo 17 e Abacuque capítulo 3 também são descritas de maneira semelhante. Curiosamente, o exército ardente de cavaleiros angelicais e cocheiros de 66 depois de Cristo não foi a primeira vez que um espectro como esse foi registrado em Israel. Não foi. Já tivemos, por isso que nós estamos tratando aqui, queridos, de tradição bíblica judaica. Lá no tempo dos reis de Israel, aconteceu também um fato semelhante em 2 Reis, capítulo 6. Eliseu é protegido por um exército de anjos, como aqueles que deveriam acompanhar Jesus durante a segunda vinda. Este exército ardente de anjos é descrito exatamente como o exército de cavaleiros, cavalos e carruagens de fogo, registrado por Iosipom. Olha aí, está aparecendo para vocês aí 2 Reis capítulo 16, versículo 17. E Eliseu orou: abre-lhe os olhos, Senhor, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do seu servo, e ele olhou, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então isso não somente aconteceu naquele momento, em 66 depois de Cristo. Isso foi visto também no Antigo Testamento. E você pode observar que em ambos os casos, um exército de cavaleiros angelicais apareceu como cavaleiros, né, e carros de fogo. Porque os anjos de 2 Reis capítulo 6, versículo 17, e aqueles descritos por Iosipom em 66 depois de Cristo, aparecem como seres de fogo. E por que 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, sugere que Jesus deveria assumir a forma de fogo ardente durante sua segunda vinda? Embora, meus amados irmãos, o corpo da ressurreição de Jesus se parecesse fortemente com seu corpo físico, enquanto ele ainda estava na terra, isso parece ter mudado depois que Jesus ascendeu ao céu. E isso pode ser comprovado lá em Atos capítulo 1, né? Ou Atos capítulo 1, Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 16. Vocês anotam essas passagens, tá, queridos? Depois de sua ascensão, o corpo de Jesus, conforme descrito no restante da Bíblia, assemelha-se muito às descrições bíblicas do Pai Celestial e de outros seres no céu, irradiando o quê? Um brilho ardente. Lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 e 28, está aparecendo para vocês, Ezequiel descreve o quê? Uma visão de Deus no qual, como as descrições de Jesus em Atos capítulo 9, versículo 3 e 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 16. Disse que Deus brilha com brilho glorioso. Olha aí essa passagem. E aí tá lá, né? Eu vi que do que parecia ser a sua cintura para cima, ele parecia um metal brilhante, como se estivesse cheio de fogo. E que de lá para baixo parecia fogo. Uma luz brilhante o cercou, como a aparência de um arco-íris nas nuvens. E em dia chuvoso, assim era o brilho ao seu redor. Esta era a aparência, semelhança da glória do Senhor. Meus queridos, eu tive a curiosidade, só para efeito aqui para a gente, só para vocês terem uma noção, eu tive a curiosidade, tá? Só para saber como seria essas descrições de Ezequiel que vocês estão vendo aí, como seria na realidade, né? Então eu peguei uma dessas inteligências artificiais aí de desenho, não sei se vocês estão sabendo, né? Existe inteligência artificial agora para desenho, e eu coloquei justamente essa porção de Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 28. E olha no que deu, irmãos.
São 4 imagens, está aparecendo aí para vocês. A primeira, né? Essa é a imagem lá de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 ao 28. A segunda imagem, olha só que incrível, né? Será que Deus é assim, irmão? Seriam essas imagens de Deus? A imagem número 3, desculpa aí. E a imagem número 4. Irmãos, o fato é que ninguém sabe, né, abençoado? Claro, nunca ninguém relatou ter visto Deus, a não ser através de uma figura de linguagem iguais a essa daí, tá? Isso aí, abençoado, é só uma distração, tá legal? Mas vamos voltar aqui. Embora Jesus nunca seja identificado à frente desse exército angélico, nas nuvens, eu creio que está claro que foi ele. Ao longo de seu ministério, Jesus predisse que ele viria nas nuvens, na presença do exército celestial, durante a vida dos presentes, durante seu ministério. Por isso que eu fiz questão de ler aquelas três referências, avisando, né, Jesus falando que João estaria vivo, né, ainda estaria vivo quando ele viesse. Os sacerdotes que julgaram Jesus, alguns deles veriam o Filho de Deus vir nas nuvens. E aquela passagem de Textos Receptus, né, que eu gosto porque ali tem até um número de pessoas que ficariam vivas. Então, se esse evento sobrenatural realmente ocorreu, o que literalmente cumpre Apocalipse capítulo 19, versículo 14, e todas as outras descrições bíblicas sobre a segunda vinda, então Jesus deve ter estado presente à frente destes exércitos nas nuvens, desses relatos que eu trouxe para vocês, desses historiadores. Inclusive, o Flávio Joséfo, o livro dele, A Guerra dos Hebreus, ela é distribuída pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil. E outras, se vocês forem procurar também Tácito ou Iósipo, tá, ou Egésipo, vocês vão ver que são historiadores que todo mundo, a história, ela cientificamente comprova que existiram naqueles dias. Irmãos, além disso, se Jesus tivesse sido identificado à frente deste exército, pode ser considerada uma forte evidência de que o relato do exército nas nuvens, como um todo, é uma interpolação cristã espúria ou inventada, destinada a fins apologéticos. Ou seja, seria algo inventado, né? Se isso aí não foi identificado como Jesus à frente e algo inventado, tá, pelos cristãos para apoiar as suas doutrinas, logo, toda a sua apologia à Bíblia, ela está destinada à mentira. Visto que estes historiadores não são cristãos, tá? Não familiarizados com os detalhes da escatologia cristã, não. Nunca se esperaria que Tácito ou Flávio Joséfo fizessem tal identificação. O fato que estamos falando com vocês aconteceram naqueles dias. Mesmo depois de sua ascensão ao céu, Jesus ainda aparecia ocasionalmente a seus discípulos, como está registrado em Atos capítulo 9, versículo 3 e 7, capítulo 22, versículo 17 e 18, Atos 23, versículo 11, Apocalipse 11, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Da mesma forma, Cristo também parece ter feito uma série de manifestações durante a parúzia. Talvez a mais convincente dessas aparições tenha ocorrido no início da Guerra Judaica em 66, como nós destacamos aqui nessa mensagem. O fato de Cristo ter aparecido no início da Guerra Judaica cumpre Apocalipse capítulo 8, versículo 5 e Apocalipse 14, 14, que aludem à nuvem de glória, significando o quê? A presença de Cristo nas nuvens antes do início das 7 trombetas e taças. Veja aí Apocalipse 8,5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E olhei, eis uma nuvem branca e assentado sobre uma nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Irmãos, neste momento, Jesus parece ter aparecido visivelmente nas nuvens, como o Senhor havia feito lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 ao 26. Vocês conhecem essa profecia de Ezequiel, né?
Depois vocês leiam, tá? Ela aponta para 4 seres viventes, onde é uma imagem poderosa da glória de Deus, cumprindo literalmente todas as descrições bíblicas da segunda vinda, incluindo a aparição de Cristo a cavalo, liderando um exército no céu, em Apocalipse capítulo 19. Esta vinda de Cristo corresponde exatamente à vinda do Senhor, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, em todas essas referências aí, tá bom, abençoados? Tá aparecendo para vocês aí. Os cavaleiros e carros vistos no céu em 66 depois de Cristo também são remanescentes do Salmo 68, 17 e Zacarias capítulo 6, versículo 1 a 8, e são uma correspondência idêntica aos cavaleiros angelicais e carros de fogo lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o primeiro dos 4 cavaleiros monta um cavalo branco. Este cavaleiro é Jesus Cristo, que monta o mesmo cavalo branco em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Lá em Apocalipse 6, 2, olha aí. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Como Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8 aconteceu antes do toque das 7 trombetas e taças, esse exército de cavaleiros descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8 e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16, deve ter aparecido no início da revolta judaica lá em 66 depois de Cristo. E, curiosamente, um exército angelical de cavaleiro foi visto precisamente neste momento, o início da revolta judaica em Ivar, ou Iar, né? Que é junho ou julho de 66 depois de Cristo. Meus queridos irmãos, é muita informação. É por isso que eu peço a vocês para anotarem esses versículos e depois vocês fazerem um estudo, né? Vocês vão vendo, pautando o livro, pautando o vídeo, vão fazendo seus estudos para chegar, né, ao que nós estamos querendo passar para vocês. É muita informação, tá? Mas é importante passar isto. Irmãos, nós estamos chegando, sim, ao fim de mais uma mensagem. Eu acho que é muita informação. Bom, se você quiser adquirir as nossas apostilas, esse tema aí, tá, com outros que nós vamos apresentar, está na apostila número 13. Está sensacional, tá bom? É claro que eu teria várias outras coisas a acrescentar, tá? Mas vamos deixar aí para uma próxima oportunidade, tá legal? Bom, é o que vimos hoje, vamos fazer um resuminho rápido, vamos lá? Irmãos, ao analisar os versículos do Novo Testamento, nós oferecemos para vocês uma visão histórica, né? E buscamos o quê? Linkar com passagens bíblicas sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Ao considerar a possibilidade de que a parúzia ocorreu nos dias do primeiro século, procuramos o quê? Apresentar as evidências históricas, como os relatos, né, de historiadores não são cristãos, sobre um exército angelical predito lá nos livros desses autores que eu passei para vocês, em 66 depois de Cristo. Essa perspectiva não apenas oferece uma abordagem diferenciada para compreender a vinda de Cristo, mas também destaca a importância de considerar o contexto histórico e as escrituras para uma compreensão mais completa dos eventos passados e futuros. Diferente da tradição cristã, que achou que é mais fácil incluir essas profecias para os dias de hoje para se manterem sempre no palco do mundo, ditando as regras e punindo os que desobedecem às suas normas. Assim estão hoje 99% da cristandade mundial, presas a esse anacronismo e a um loop sem fim. Essa é a grande verdade. É por isso, meu irmão, que você deve agradecer a Deus sempre que possível por Ele ter tirado isso da tua vida e te mostrar a verdade. Tá bom, abençoados? Então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.
As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.